Senadora Simone Tebet, Valdo Cruz, bom tê-la conosco. Senadora, eu vi só falando aí realmente que a prioridade do governo Lula deve ser o combate à fome. E hoje o presidente fez uma fala aqui para um grupo de parlamentares aqui, a senhora ficou sabendo, viu aqui, em que ele focou exatamente nessa área social. Chegou a se emocionar, até chorar quando falou sobre isso. Só que o mercado reagiu mal, porque, ao mesmo tempo, ele não deixa claro qual será a política fiscal do governo, né? Tem de priorizar o gasto social? Isso ninguém tem dúvida, né? O Brasil tem que resgatar essa dívida com a população em situação de vulnerabilidade, e essa foi uma preocupação da senhora durante toda a sua campanha à presidência da República. Mas, por outro lado, a senhora até mesmo admitiu há pouco que não foi para um grupo mais econômico, porque tem divergência com o PT, né, nessa área. A senhora tem uma pessoa mais liberal. E aí, o que eu pergunto para a senhora é o seguinte: está faltando, neste momento, em que o governo faz de um lado certo, focar o futuro governo, focar na área social, mas até agora não deixa claro de como será a sua política fiscal para exatamente garantir sustentabilidade desses programas sociais? Está faltando isso, na opinião da senhora? Valdo, eu acho que talvez o primeiro-ministro a ser anunciado pelo presidente Lula, e no seu devido tempo, como eu disse, eu não faço parte do governo, eu fui a candidata derrotada, não me sentiria bem fazendo qualquer tipo de consideração, ainda que seja uma crítica construtiva, e sempre será construtiva da minha parte, a minha vida pública sempre foi assim, mas eu fico um pouco constrangida de fazer qualquer tipo de observação nesse momento, porque, repito, né, eu fui a candidata derrotada, mas entendo, é apenas aqui uma observação, que o primeiro-ministro a ser anunciado e no seu devido tempo, o mais rápido possível, de acordo com o tempo do presidente Lula, seja o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia, sem dúvida nenhuma, para que efetivamente o ministro possa explicar a política econômica do futuro governo e explicar muitas vezes aquilo que o seu chefe, o presidente da República, disse num contexto político. Vamos lembrar que ali eu estava lá, você também, nós estávamos no evento aí no CCBB, onde ele estava falando para os seus, ali estava falando para a maioria dos parlamentares, senadores e deputados da base aliada que estiveram com ele desde a primeira hora, e alguns que, como eu, viemos num segundo tempo, explicar, por exemplo, o que ele quis dizer em relação às relações trabalhistas, né? Para mim, que acompanhei no segundo turno, para mim ficou claro que o que ele estava dizendo é que, embora a reforma trabalhista tenha sido aprovada, eles têm algumas críticas em relação a elas, né? Há pouco tempo, nós, depois da pandemia, tivemos certas situações que fazem com que nós precisemos atualizar a legislação trabalhista. Eu sou radicalmente contra retroceder e anular ou cancelar qualquer tipo de medida que foi aprovada. Mas nós temos, por exemplo, a questão do teletrabalho. O teletrabalho que veio com a reforma trabalhista, ele já está insuficiente depois de uma pandemia que fez agora a sociedade brasileira perceber que algumas atividades podem ainda ter uma extensão desse teletrabalho em alguns momentos e assim por diante. Então, eu acho que eu estou dando esse exemplo para não entrar na pauta econômica, estou fazendo questão de não entrar na pauta econômica, porque vocês sabem do meu compromisso com a responsabilidade fiscal, para dizer apenas que é preciso, sim, um ministro da Economia para poder explicar um discurso político de um presidente da República, de um governador, né, de Estado, enfim, de uma autoridade pública, para evitar exatamente esse ruído.